Mariana Dúlios. A Mari, ela foi minha professora lá em Bento e ela é agrônoma e enóloga, agora coordenadora do curso de viticultura coordenadora da extensão de viticultura e enologia do campus de Urupema, do IFE, e foi consultora da Cavigás muito tempo, tem várias experiências também fora do país. E hoje ela vai falar um pouquinho para vocês, para nós todos, né, principalmente dos outros produtos da agroindústria. Boa tarde, pessoal. Acho que tem que subir aqui, né? Então é um prazer enorme estar aqui. Eu tive em maio, na verdade, por ocasião do trabalho que está sendo feito da indicação geográfica, né, da uva Niágara rosada. E fiquei encantada, não conhecia a região, então assim, é realmente um privilégio poder estar aqui de novo, já conhecendo um pouquinho mais do contexto, né, da região e tentando trazer alguma coisa aqui para pensar que na verdade uva não é só para produção de vinho, né, nem só para consumo in natura, a gente tem outras possibilidades. Eu vou mencionar um pouco sobre o que a gente tem de possibilidades, né? No curso de viticultura e enologia de todas as escolas de enologia, a gente trabalha uma disciplina apenas de derivados da uva e do vinho. Então, onde a gente aprende a trabalhar não só outros produtos, como especialmente o subproduto, aquilo que provavelmente seria descartado, né? Seria um resíduo sólido ou um resíduo que teria que ir para tratamento de efluente, e a gente ainda consegue extrair algum material dali e gerar produtos que a gente consegue agregar renda. De todos os produtos eu vou dar foco, na verdade, em 3 produtos que eu acho que são mais compatíveis para a gente trabalhar e que seguramente um deles, pelo menos indiscutível, é o produto que mais agrega valor, né, que a gente trata como um derivado da uva, que é o suco, tá? Então, vamos falar um pouquinho, pode passar? Eu trouxe alguns slides até para justamente fazer uma conversa já conectada, já que tem algumas pessoas que eu sei que acompanharam a outra apresentação. E como se trata de uma conversa meio única, a gente segue falando de uva, segue falando de produtos derivados, né? Existem algumas coisas que a gente não pode esquecer e que tem que seguir reforçando. Então aqui, pessoal, na verdade, apresentando para vocês a levedura, eu adoro, né, sou professora, então tem bastante desenho nas minhas apresentações, a levedura e a bactéria, e o que faz com que a gente não tenha, na verdade, uva, quando a gente coloca na taça, um pouco até para dar sequência ao que o Dido acabou de comentar, né, a gente tem na película da uva ali uma infinidade de micro-organismos que são capazes de transformar tudo em vinho. E quando a gente fala de agroindústria, que a gente vai falar de vinagre, de suco, de outros produtos derivados, a gente vai ter que ter um ajuste e compreender bem direitinho, porque muitas vezes a gente precisa da levedura, por exemplo, e precisa da bactéria acética, a gente vai ter que fazer vinho e depois fazer uma fermentação acética em cima desse álcool, né, para gerar então o nosso vinagre, que também é um produto derivado. Mas no caso do suco, eu ganhei um bastão, no caso do suco, a gente não quer micro-organismos, né? Então, porque a gente não pode deixar que isso fermente. Então a ideia é de ele se manter o mais íntegro possível, ser praticamente o caldo, né? O mosto espremido, mas com a doçura, a acidez ali e a característica de aspecto que a gente quer. Pode passar. Então aqui é só pra gente ver que existe um mundo, e esse mundo é muito grande. Eu sou bem feliz que já dou essa disciplina há bastante tempo no Instituto de Santa Catarina, mas a gente tem pouco tempo para trabalhar tudo, tá? Então, assim, mais ou menos pra gente considerar, até quando a Ariana fez o curso também lá em Bento, espumante também é considerado um derivado, embora praticamente hoje, se a gente for pensar, espumante e suco de uva, pelo menos, são 2 produtos que poderiam andar por si só. Eu acho até que é injusto considerá-los eles como derivados, mas é porque a gente considera tudo aquilo que não é vinho, tá? Mas então, a gente teria também a questão da produção de uva passa, que na verdade a gente faz, uma produção diferenciada, nunca foi pensada para fazer vinho, né? Mas a gente tem aí como fazer um aproveitamento bastante grande de pacificar algumas uvas que, na verdade, a gente não consegue atingir talvez o padrão ou passa do padrão da qualidade para ser servida como uva in natura.
Também os azeites vão ser resultado de processos, né, de subprodutos, porque a gente vai fazer uso da extração da semente para obter o nosso azeite, né, o óleo, na verdade, de uva. O vinagre, que então também é considerado um derivado, né, e passa por uma outra fermentação, que é a fermentação acética. Os doces, na verdade, a geleia, que é feita somente a partir do suco da uva, né? Então tem gente que chama tudo de geleia, tudo que está dentro do potinho e que dá para passar no pão é geleia. E a gente tem uma diferenciação pela legislação, então a geleia é feita apenas do suco e os doces, então, daí vão conter a casca da uva junto e são mais sólidos, geralmente mais difíceis de esparramar no pão. Não tem aquele aspecto vítreo, né, que então são, lá no sul, os alemães chamam de chimia, não sei vocês, mas seria o doce da fruta, tá? Nós temos também a possibilidade de destilar muita coisa, então existe uma legislação toda compatível para derivados da uva e do vinho que vai trazer outros produtos que são produtos destilados dos vinhos ou das borras, ou do bagaço. Então a gente pode destilar todas essas coisas. O bagaço fermentado vai dar origem à grapa, né? A gente vai ter a destilação de vinhos e borras podendo fazer o álcool vínico, que entra na composição de diversos outros produtos derivados, que vai ser o vinho composto, eu vou ter os vinhos, os alcoólicos por mistura também, né? Então aqui conheci, é bem famosa na verdade a mexeriquinha, né, de vocês, que é com suco de, pra mim é bergamota, né, mas é mexerica pra vocês. Mas então, e é usado álcool vínico, então pela legislação tem que ser álcool de origem potável, né? E aqui o pessoal trabalha com cachaça, então uma provocação que dá para fazer por que não usar então o álcool da uva? É uma forma da gente aproveitar talvez aquele vinho que já saiu da melhor condição, né? E a gente ainda pode destilar ele e obter aí um produto que possa ser misturado, então, em uma outra bebida. Aquela imagem que está bem pequenininha ali embaixo, não sei se todos enxergam, na verdade são os cristais de tártaro. Então a gente tem um resíduo sólido importante da indústria enológica, que é o tartarato, né, os tartaratos ácidos de sódio, potássio, de cálcio, e que se formam e que precipitam. Se a gente não faz os tratamentos adequados, e aqui eu acredito que vocês devem passar um trabalho bem grande para fazer precipitação tartárica, pelo fato, pode deixar aí, pelo fato de que é muito quente, né? E para a gente conseguir precipitar esses sais, a gente precisa de frio. Então, na minha cidade é difícil de fermentar, Santa Catarina, Urupema é a cidade mais fria do Brasil, é difícil da gente conseguir fermentar. Malolática é uma coisa quase impraticável. E aqui deve ser difícil de conseguir fazer estabilização tartárica, né? Tem que ter bastante controle de frio para isso. Mas a obtenção desse sal, ele é um sal digestivo, um sal ácido, e que é muito utilizado nas formulações aí de antiácidos, justamente, né? Então, são preparados tipo sal de fruta para digestão. E na última imagem, na verdade, é para representar um pouquinho a farinha, né? Então a gente tem algumas empresas aí, especialmente empresas são de agroindústria, de suco, de produção de suco, e que encontraram aí na farinha do bagaço, e a gente consegue fazer diferentes frações de bagaço, a gente mistura com semente, ou separa a semente e faz mais somente o bagaço mesmo. Pode estar fermentado, pode não estar fermentado, né? Então no caso da indústria do suco eles usam o bagaço não fermentado e eles vão obter uma farinha, vão secar, vão desidratar, vão moer e vão obter uma farinha. E essa farinha é muito procurada, especialmente hoje em dia vem sendo utilizada largamente na indústria de alimentos para enriquecer aí as formulações, né, de produtos que imitam, né, alguma coloração. Então produto de uva, mas que daí tu vai adicionar uma cor. Por quê? Porque muitas pessoas têm alergia a corantes sintéticos. Então as antocianinas, na verdade, da uva, que são corantes naturais, elas têm uma dificuldade de estabilização, então não é todo o alimento que consegue ficar estável com a coloração dela, mas tem uma aplicação bastante importante na indústria de alimentos. E ainda a gente tem uma aplicação que, pode passar, daí eu joguei ainda para trazer mais, despertar mais curiosidade para vocês, que seria muito na indústria farmacêutica. Então eu acho que isso vocês também já devem ter visto, né, ouvido falar. A uva é rica em componentes antioxidantes, em componentes nutracêuticos, que a gente chama. Eles não são exatamente nutrientes, mas são
são componentes que, se a gente tiver uma ingestão razoável na nossa dieta desses alimentos, a gente tem benefícios associados, então, e amplamente pesquisados e comprovados, né, em relação à nossa saúde. Então, são antioxidantes naturais e que vão sendo usados para cosméticos, né, para sabonetes, então, cremes. E a gente ainda tem como trabalhar os derivados diretos, que são os que eu apresentei no slide anterior, que agora ficaram pequenininho ali, em outras preparações. Então aí a gente já está fazendo a agrotransformação da agrotransformação. Então, se a gente pensar na farinha, ela vai ser, eu posso preparar outros alimentos, então pães, bolachas a partir de uma farinha de uva, que obviamente não tem as mesmas propriedades tecnológicas do que uma farinha de trigo, então aí vai muito, né, do ajuste da receita até a gente encontrar limites que não comprometam as propriedades tecnológicas que eu precise para conseguir fermentar um pão adequadamente ou para fazer um biscoito, que na verdade não tem o mesmo crescimento que um pão, né, mas tem que ter uma textura, tem que ter toda uma consistência adequada. E além disso, entregar para o público algo que ele aceite aquilo como algo que ele goste. Então, obviamente a farinha vai ter acidez, ela vai ter ácidos ali ainda presentes e um pouco de substâncias amargas, que são esses antioxidantes. Então, em demasia, a gente vai acabar talvez tendo um rechaço importante em relação a esse biscoito ou esse pão elaborado. Mas é parte, né, de uma forma da gente, primeiro, como está trabalhando com subproduto, a gente barateia as nossas formulações, então tu retira algo que a gente paga e paga em dólar, e dólar tá caro, né, por uma farinha de qualidade tecnológica para panificação. A gente não tem no Brasil farinha com qualidade, né, com glúten necessário para fazer aí o pão francês, que a gente precisa que ele cresça bastante, e pães mais caseiros, então que não tem tanta necessidade de crescimento, a gente pode estar aí adaptando uma parte, incorporando essas farinhas para trazer mais nutriente também para essas formulações, para esses alimentos, além de baratear o custo, certo? Também, pessoal, daí outros doces que a gente pode pensar, né, ali bem no meio também coloquei a ideia desses snacks que vem sendo feito. Hoje em dia a criançada só come porcaria, né? Come muito salgadinho, mas eu não sei se vocês têm percebido, tem crescido no mercado bastante essas misturas preparadas à base de granolas, né? E várias nuts, na verdade, que se acrescenta ali então também a uva passa. Então é uma forma da gente estar incorporando aí algo mais nutritivo e evitando de estar comendo também a porcaria, tá? Também os destilados, então a grappa é um destilado mais... talvez o mais famoso, né, que é elaborado a partir do bagaço da uva, e aí ele pode ser, ela pode, como a cachaça, que acho que é mais familiar para todo mundo, né, ela pode ser branquinha ou ela pode passar por madeira também para ganhar ali as características dela. E a provocação que eu fiz com a mexeriquinha é isso, porque na verdade a legislação, ela é uma bebida que é considerada então um alcoólico por mistura, né, e a legislação só exige que o álcool seja de origem, que ele seja de origem agrícola. E a uva é tão agrícola quanto a cana-de-açúcar. Então, uma forma que a gente poderia ter de aproveitar e fazer a utilização justamente do próprio álcool de um vinho destilado, né, e obter então esse álcool agrícola para fazer a mistura, né, do alcoólico por mistura. Pode passar. Bom, e ainda então, para a gente pensar, né, por que é importante a gente pensar nessa questão de agroindústria, e falando bastante aqui, vocês têm um turismo rural muito importante, isso foi uma fala do Rafael no dia da abertura, né, nós temos aqui o mercado, o maior potencial consumidor de toda a América Latina, então a gente não explorar esse mercado não faz sentido. E o que esse mercado quer, né? Então a gente já passou da fase de visitar a vinícola para saber qual é o inox que tem no tanque, ou qual é o tipo de polímero, as borrachas, a mangueira, quantos dias de fermentação. As pessoas não querem isso, as pessoas querem vir e aproveitar e desfrutar de um ambiente como que vocês têm aqui. Então, casando, né, toda a produção, na verdade, com a produção que vai ser associada a uma família. Então, são famílias rurais que vivem disso e que mantêm viva essa cultura.
Então vocês têm um lugar lindíssimo, vocês têm um circuito que integra os municípios, né? E isso é uma coisa, eu invejei, foi uma inveja branca, tá? Mas invejei muito essas estradas muito asfaltadas, todas, né? Então os acessos muito bem feitos, placas, sinalização, isso é essencial. O turista, ele chega aqui, ele pode não conhecer o lugar, mas ele não sente que ele está perdido. Isso é bem importante. E a gente associar essas duas famílias. Então a família que vem lá da cidade e que nunca viu um pé de uva na vida, a conhecer uma história de uma família que vem de gerações vivendo e dependendo da uva como sua fonte, né, de renda principal. Então eu acho que é para esse público que a gente tem que pensar na questão da agroindústria familiar. Na verdade, aqui a gente tem exemplos maravilhosos, cada cantina que eu chego, cada adega que eu chego tem praticamente todos os produtos mais inimagináveis, mas a gente sempre pode ampliar e focar, trazer ideias de coisas que possam trazer mais identidade para vocês. Isso é o que eu acho que é mais importante de eu passar nessa mensagem. Também a ideia de que a gente tem que cada vez mais se preocupar, até casando com a fala do Dido, né, com uma viticultura que seja sustentável, né? Então é uma preocupação aí de que os nossos sistemas de produção, todos eles estejam enquadrados dentro dos princípios da sustentabilidade. E sustentabilidade é tudo, pessoal. Sustentabilidade não é só eu não agredir o meio ambiente. Sustentabilidade é eu me manter financeiramente, eu conseguir viver, ter renda daquilo, gerar renda, gerar um trabalho, né, para pessoas que então eu estou contribuindo e várias famílias dependendo daquela atividade. Então a sustentabilidade é uma sustentabilidade geral. É o momento que eu pensei, planejei, coloquei aquela minha indústria, aquela minha agroindústria de transformação num local, ele tem que estar integrado com aquela realidade e ele tem que estar impactando positivamente, porque impactar a gente sempre impacta, mas a gente pode escolher impactar positivamente, que acho que essa é a ideia, né, de a gente trabalhar nesses conceitos mais de sustentabilidade. Evidentemente que para uma agroindústria familiar funcionar e trabalhar os produtos que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente não precisa de grandes áreas. A gente precisa de áreas que sejam aí, que estejam em equilíbrio, né? E possivelmente que uma família, né, consiga tenha a capacidade de conseguir tocar essas atividades. E pensando também já em termos de turismo rural, a questão da cesta, né, da cesta que representa a região. Então, o que representa para vocês a região, né, integrada e os municípios que integram aí o circuito das frutas? Então, vou falar novamente, né, a pergunta é retórica, né, mas a Niágara Rosada, que faz parte da história de vocês, então, que a gente não pode, faz parte da história do Brasil, isso é a vitivinicultura do Brasil, então não pode ser deixada de lado. A gente está explorando ela de todas as formas que a gente poderia, a gente valoriza ela, a gente coloca ela no patamar que ela merece estar. Será que a gente pode trazer ideias de coisas que a gente faz com outras variedades, com outras realidades, trazer para a uva Niágara? Eu acredito que sim, é um pouco do desafio que eu quero propor para vocês com essa minha fala. Pode passar. Então, o que a gente tem que pensar é que, na verdade, nada que eu vou falar aqui para vocês é novo, tá? Tudo que eu vou falar é velho. Essa fala surgiu também, acredito que foi ontem, não me lembro se foi o Caio que trouxe essa fala, estava na plateia, durante a mesa redonda. Porque a gente precisa conhecer, tem muitas novas tecnologias. Na hora eu fiquei pensando, né? Deixa eu ver quantas novas tecnologias realmente a gente tem. O que a gente entende por tecnologia? Outro dia eu dei uma aula para um grupo de senhoras e tecnologia para elas tem que ser uma coisa que tem que conectar na tomada, que necessariamente tem que funcionar com energia elétrica, né? Eu disse, o que é uma pá? Uma pá é uma tecnologia, o homem inventou a pá porque se não fosse a pá ele ia precisar estar cavando buraco com as mãos para colocar as mudas no chão. Então, tecnologia é tudo aquilo que o homem usa para se beneficiar, para melhorar algo que é uma atividade que ele vai realizar. E as tecnologias evoluem com a humanidade, evoluem com o tempo, mas a gente tem que ver que nós não temos realmente grandes novas tecnologias. O que nós temos que fazer é bom uso da tecnologia que já existe, conhecê-la.
Momentos como esse que a gente está tendo a oportunidade de ter, então esses 2 dias aqui de palestras, e que isso se repita, né? Então já deixo meu parabéns aí para a organização do evento. Isso tem que se repetir infinitamente, porque a gente tem que discutir as tecnologias. A gente tem que ter esse espaço de fazer extensão, de o instituto que está lá testando uma tecnologia nova poder chegar e comunicar para o produtor, poder encontrar no produtor a possibilidade de testar aquela tecnologia agora a campo, numa outra realidade, não mais na realidade de laboratório. Então, pessoal, a gente tem que se sustentar que em questões de mercado, o que o mercado quer, o que o mercado busca, tá? Então, o turista que chega aqui e que vai frequentar uma agroindústria familiar, qual é o produto que ele quer? Qual é a cara do vinho ou do derivado, do suco que ele vai estar procurando? O que ele quer encontrar? Eu gostaria de encontrar Niágara rosada por tudo. Eu gostaria de encontrar Niágara rosada engarrafada em todos os formatos. E Niágara rosada num panetone, uma uva passa de Niágara. Então, é isso que vai trazer a identidade, é isso que vai diferenciar. Fazer o que todo mundo faz não nos torna diferentes. A gente tem que pensar em fazer coisas que realmente a gente já é diferente por alguma coisa. E a gente tem que valorizar isso. E isso está associado com a cultura, então isso é a manutenção da cultura. É a gente não perder isso no tempo, né? Obviamente a gente precisa ter um respaldo técnico, pessoal, tá? Então, assim, a gente sempre fica naquela discussão. É o ovo ou é a galinha, é a técnica ou é a tecnologia? Então, na verdade, o homem inventa uma ferramenta, ele cria uma tecnologia e depois ele descreve a maneira como ele vai usar aquela tecnologia. E isso é a técnica. A reprodução da técnica é como eu vou usar aquela tecnologia de uma forma que, se eu deixar uma receita de como se usa, lá em Santa Catarina ou lá no Rio Grande do Sul, alguém consegue executar ela também. Então isso é muito importante. Os nossos registros, eles não podem ficar todos na nossa cabeça, eles também têm que estar explicitados, né, nos nossos cadernos de campo, nas nossas... Até para a questão da rastreabilidade, que a gente já foi falada bastante ontem, né, a gente precisa ter isso aí tudo bem sacramentado. E a gente tem, evidentemente, o aspecto econômico, que a gente precisa associar, e isso vocês têm uma vantagem gigantesca. Essa imagem não é de São Paulo, mas ela também não é do Brasil, tá? Mas vocês, só falta um trem a gente botar para unir tudo isso aí, né? Ou se tem, eu não tô sabendo. Mas a possibilidade de a gente poder unir famílias pequenas que estejam trabalhando na agroindústria e que eu consiga levar aquelas famílias lá da cidade para chegar nesses acessos e conhecer essas realidades, é o que vai movimentar a economia, é o que vai movimentar o turismo rural. E que é o tipo de turismo que vem mais crescendo no Brasil hoje, é o turismo rural. Obviamente a gente também não pode esquecer o respaldo legal das coisas. Então, obviamente que se vocês já estão aí bem aventurados na elaboração de vinhos, e talvez se entusiasmem, ou talvez, né, não se entusiasmem, espero que eu entusiasme mais do que desentusiasme com a minha fala, mas a elaborar sucos ou a pensar em elaborar outros produtos, farinhas, geleias e outras coisas, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que tem legislações para tudo isso, então a gente tem parâmetros que a gente tem que seguir e tem que atender, tá? E aí a gente entra para uma legislação que é um pouquinho mais delicada, porque a gente está falando de alimentos, tá? Então, qual é a importância da gente trabalhar com alimentos? Quem trabalha com alimentos melhora significativamente a produção dos seus vinhos, porque enxerga que todo aquele cuidado que se tem na indústria de alimentos, ele só beneficia a indústria enológica. Então, embora algumas regras não sejam assim tão exigentes em relação à indústria enológica, porque a gente tem uma segurança do produto ali bastante importante, pela presença do álcool, pH baixo, né, as características do próprio vinho, mas a gente tem uma infinidade de defeitos. E a gente perde produto, e a gente perde dinheiro se a gente engarrafa defeito, tá? Então a gente tem que atender todas essas coisas. Pode passar. Ainda alguns conceitos importantes, a gente fala muito do aproveitamento do subproduto, que é, na verdade, um produto que foi pensado para um primeiro processamento, e depois o que ele chega no final é o que a gente vai usar com a característica que ele tem. Mas, pessoal, muitos produtos derivados, como o suco, como os conhaques, os brandies,
a própria uva passa, a graspa, eles podem ser pensados também com uma certa individualidade. Então, eu não preciso somente usar, e até por esse motivo as legislações precisaram ser estabelecidas, porque eu não posso usar qualquer coisa para elaborar esses produtos. Então, eu tenho que seguir ali, atender alguns requisitos legais, e evidentemente que eu posso conduzir parte do meu processo de maturação e colheita também para favorecer esses outros produtos que na verdade vão ter necessidades um pouco distintas do que seriam as necessidades do vinho. Pode passar. Então o que eu tenho que saber é o que eu estou fazendo, né? Então um pouco da agroindústria familiar, ela leva um pouco aquela ideia de percepção de que o cara faz tudo. Eu vou trazer um pouco isso nos slides finais, tá? Dá para fazer tudo, dá, com organização a gente consegue fazer tudo, mas a gente não consegue fazer tudo no mesmo lugar. Tá? Então a gente precisa entender quais são os nossos objetivos, para entender quais são os requisitos desses, que a gente vai precisar na nossa matéria-prima, além evidentemente de tecnologias, de equipamentos, de fluxos de produção, e evidentemente entender, pode passar no próximo, que algumas coisas são fundamentais. Eu vou tratar de derivados que na verdade não passam por processos de fermentação, então micro-organismos eu não quero que a minha matéria-prima para o suco fermente. Eu vou usar geralmente a geleia a partir daquilo que eu não usei para o suco. Então ele já é um subproduto do subproduto. Eu não posso que aquilo fermente, senão eu não tenho suco, senão eu já tenho vinho. Da mesma forma, eu não posso que o meu vinho vinagre, porque senão eu não tenho vinho, eu tenho vinagre. Então eu não consigo elaborar, evidentemente, todas as coisas nos mesmos ambientes. Eu vou ter que atender requisitos, né, de higiene e ao mesmo tempo requisitos legais que me deem um certo isolamento, uma segurança de que eu estou trabalhando cada processo dentro do que cada processo realmente exige e tem necessidade para a gente atender o que a gente chama de padrão de identidade e qualidade de cada um desses produtos. Pode passar. Então, as tomadas de decisões, só para lembrar aí alguns gráficos, né, estão relacionadas evidentemente a essas necessidades. Aqui, as linhas verticais, na verdade, seriam pontos que eu poderia tomar a decisão de colher a minha uva. E aí, eu vou ter, nesses pontos, diferentes características físico-químicas. Isso vai fazer com que ela esteja mais adequada para a produção de determinado produto, por exemplo, um espumante, muito mais do que para um vinho. Para a produção de um suco, eu vou ter que ter características distintas do que para a produção de um vinho. Se eu vou trabalhar, na verdade, por exemplo, com uvas de mesa, vou atender outras características. Então eu tenho que conseguir entender esse gráfico para justamente tomar as minhas decisões dentro daquele processo que eu estou definindo, certo? Algumas coisas aqui, então, relacionadas, que estariam associadas à questão de colheita. Então eu preciso entender o ponto de maturação para todas essas colheitas, então, diferentes, que vão gerar diferentes derivados, né? A condição sanitária, então, obviamente, pessoal, alguém já abriu um panetone e achou as uvas em condições, as uvas desidratadas, mas em condições doentes? É claro que não. Então, a gente tem uma necessidade de atender a questão sanitária e até porque eu vou reforçar a questão de que se trata de um alimento e que tem outras características. A desidratação é um processo que ajuda a preservar, mas ao mesmo tempo eu tenho ali açúcar concentrado e essas uvas podem mofar, essas uvas podem desenvolver micro-organismos em superfície que acabam gerando contaminação importante e podendo ocasionar problemas de saúde. E período de colheita, então, para todas essas intenções que eu tenha de produção. O transporte da uva vai ser bastante definidor. Eu sei que aqui tem muita gente que produz, né? Eu acredito que a proposta, a ideia dessa minha fala é poder proporcionar para um produtor que não seja tão grande, justamente diversificar a sua produção, minimizar o seu risco de produção. Aumenta o trabalho? Aumenta, mas se a gente se organiza, a gente consegue trabalhar todas as coisas direitinho e ainda sobra tempo. Mas então, se as uvas não são uvas próprias, se as uvas vêm, e eu sei que muita gente adquire uva de muita distância, provavelmente essa uva ela já vai chegar com qualidades que às vezes não tem possibilidade de nenhum tipo de processamento. Então a gente tem que lembrar que a gente vai ter que atender aquelas legislações e
a questão da nossa matéria-prima é fundamental para a gente justamente chegar num produto de qualidade. Então temos aí várias coisas que estão associadas. O tempo de deslocamento para vocês vai ser um fator bem importante, além do que, né, calor. Então teria que vir essa distância toda, chegar aí em condições, a uva preferencialmente refrigerada, né? Aí eu trago ainda conceitos que não são novos, seguem sendo velhos, tá? Mas às vezes a gente tem que reforçar e pensar que, olha, então tá, vou me aventurar a começar a usar isso pela primeira vez, que estão relacionados ao controle sanitário. Então eu tenho todos os aspectos legais que eu preciso atender. É um processo indissociável, eu preciso atender a legislação e ao mesmo tempo eu quero qualidade para o meu produto. Se eu separar isso, eu não consigo fazer um produto de qualidade. Isso demonstra também, mesmo que aquele comentário que eu fiz, quando a gente focar um pouco mais para produtos que são alimentos, a gente tem que ser mais fiel e atender melhor todos esses critérios, né, que às vezes parece bobagem aí de touca, luva, jaleco limpo, tudo muito higienizado, tudo muito organizado. Por quê? Porque eu tenho justamente produtos menos protegidos do que o vinho. Mas eu levar esses conceitos de volta, então que o derivado possa levar isso de volta para a minha indústria enológica, é fundamental, pessoal. Por quê? Porque eu melhoro a qualidade do meu produto. Então eu não tenho condições de simplesmente, eu estou fazendo o mínimo que a legislação exige para a produção de vinhos e esqueço lá de atestar meus tanques, eu esqueço de fazer as minhas análises mínimas, eu não atendo as dosagens adequadas das ferramentas tecnológicas que eu tenho à disposição, tá? Então, como técnica, pessoal, eu sempre defendo muito todas as tecnologias dentro das possibilidades e do que a legislação permite, mas a gente estão aí para a gente poder usar. E isso mostra que, na verdade, aquele produtor está, pelo menos, preocupado em entregar para o consumidor um produto de qualidade. A gente tem várias ferramentas que nos ajudam, todas elas, né, muito presentes nesses sistemas de rastreabilidade. Então, a adoção das boas práticas de fabricação, os procedimentos operacionais, padrão, que vão dizer, então, como que eu repito aquela técnica para eu sempre atingir o mesmo patamar de qualidade do meu produto, eu não ter tanta oscilação. Esse ano eu não sei o que aconteceu, meu produto ficou completamente diferente, não estou entregando na mesma condição. Bom, então vamos analisar, vamos rastrear esse processo, vamos entender onde é que pode ter sido o problema, tá? E tudo isso são ferramentas, então, de gerenciamento, porque, na verdade, o agroindustrial ele vai ser um grande gerente de diferentes negócios. Se já estava difícil a gente pensar em administrar só o negócio do vinho, agora a gente tem que pensar que são processos com características diferentes. Então a gente não pode esquecer, não vou me deter muito, esse material depois eu deixo aí à disposição para quem quiser, tá? Mas relacionado à higiene, a gente precisa, né, então trabalhar higiene, asepsia e limpeza para tudo, e ainda mais nas indústrias de derivados, né, especialmente esses que precisam ser tratados como alimentos. A ideia é a gente eliminar tudo aquilo que não tem a mínima necessidade de estar ali e atender, além de atender a legislação, atender qualidade e melhorar a qualidade dentro dos nossos processos. Sanitização, desinfecção e esterilização são processos que eu vou precisar conhecer, especialmente o processo que eu vou mais me ater vai ser a produção do suco, tá? Não só porque eu sou fã do suco, mas acho que a gente tem aí dois grandes produtos que estão sendo muito festejados e bem elogiados, né, pelo público até internacional em relação a produtos brasileiros, que é o suco de uva e o espumante. Então são dois produtos que a gente considera derivados, mas de todos eles, sem dúvida alguma, o que mais dá a possibilidade de agregar valor para quem já trabalha com suco sabe que é o suco. Então o suco de uva é realmente uma ferramenta fantástica para o produtor, especialmente para o pequeno produtor, porque ele é um processo relativamente simples da gente conhecer, da gente entender como é que faz, que pode enquadrar aí dentro de uma legislação de pequena propriedade, né, um produtor, uma produção artesanal, e ao mesmo tempo é um produto super democrático. Se o vinho nem todo mundo pode beber, o suco com as suas restrições, porque evidentemente é uma bebida bastante calórica, então para quem tem
problemas, né, relacionados especialmente ao açúcar, vai ter algumas restrições, mas ele é um produto muito democrático e com características aí que agradam a todos os consumidores. Além disso, para o produtor, a gente pode trabalhar com uvas extremamente produtivas e muito mais rústicas. Então, em ambientes assim, que o Brasil é um monte de cenários muito difíceis, muito desafiadores. Vocês têm aqui o desafio de conseguir trabalhar num calor que, quando eu vejo as uvas plantadas ao lado de bananais, eu já sei que aqui a coisa tá complicada, porque banana e uva são duas culturas completamente diferentes e cultivadas no mesmo lugar. Então, assim, é um privilégio poder ter isso, mas a gente paga o custo das dificuldades que a gente encontra, dos desafios que a gente encontra para conseguir atender, né, as nossas produções aí com mais qualidade. Então, fundamental, desinfecção, esterilização de equipamentos, né? Então, o material, como já foi mencionado, né, a matéria-prima, ela vem com um monte de coisa e o que a gente tem que fazer é a gestão para aquelas coisas nos permitirem chegar aos nossos processos, onde a gente quer os nossos objetivos. Então, a questão da higiene também aumenta a eficiência quando a gente for botar isso no papel. Então, para a agroindústria é fundamental minimizar custos, a gente conseguir otimizar processos e especialmente a gente deixa de perder produto por falta de qualidade, tá? Então, é imprescindível que a gente tenha esse cuidado. O caso do vinho é aquele caso que eu já comentei com vocês. A gente, na verdade, pelas características físico-químicas do vinho, a gente não tem no vinho substrato para o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, então com isso a gente já dá uma descuidada, né? Mas a gente está ingerindo aí muito vinho com acidez volátil elevada, significa que está desenvolvendo bactéria cética e, dependendo do nível, aquilo já deixa de ser vinho. E ainda não é vinagre, porque daí eu tenho muito trabalho para chegar no vinagre também, tá? Mas então, quando a gente fala de alimentos, a gente vai falar de suco, a gente vai falar das farinhas, a gente vai falar da uva passa, a gente está falando de alimento. E aí a gente tem que necessariamente entender que existem outros riscos envolvidos, tá? Pode passar. Então, a questão da crescente preocupação com o tema tema de qualidade, e isso para alguém que vai se propor a uma agroindústria é imprescindível, pessoal. A gente não pode pensar em fazer uma pequena, por menor que ela seja, mas de não oferecer um produto de qualidade, tá? Então, temos que estar atentos a isso, não só pela questão legal, mas pelo que eu mencionei em relação a minimizar as perdas. Um pequeno produtor, muitas vezes ele não se recupera de uma grande perda. Então, ele não pode se dar o luxo de perder, ninguém pode, mas perder uma grande produção, e especialmente uma produção que consista na sua renda, na sua subsistência, é impraticável. Então, na verdade, não está pagando o serviço, não está pagando a própria hora do agricultor. Ele precisa viver disso. Então, a gente tem que atender a esses requisitos e pensar também que, ao mesmo tempo, melhorando e atendendo esses processos, a gente está sendo idôneo com o nosso consumidor. Então a gente respeita a legislação e entrega um produto dentro de características que o consumidor espera, está escrito no rótulo e ele vai receber aquilo, então acreditando que tem um produto bom, seguro, com qualidade e que atende essas exigências mínimas aí para ser comercializado, tá? No caso, alguns produtores podem até, por menores que sejam, pessoal, existem muitos nichos de mercado, especialmente para o suco, tá? E trabalhar aí também em questão de exportação, que daí vai ter que atender, ainda se não tinha se preocupado antes, agora vai ter que se preocupar bastante, tá? E a questão da otimização. Pode passar. Então, na verdade, se trata de uma questão de conscientização geral, que a gente vai ter que ter atender critérios bem mais rigorosos e que não dá para botar a sujeira debaixo do tapete. Então, assim, o ambiente tem que ser limpo, inócuo, a gente conseguir trabalhar para poder fazer processamentos realmente atendendo qualidade. O caminho mais fácil, esse slide eu mostrei na apresentação em maio, é o caminho mais fácil, e a gente diz que é o caminho mais estável de todo vinho é chegar a vinagre, de todo suco é chegar a vinho, e o vinho vai para vinagre. Então, assim, é uma tendência normal, por quê? Porque se trata de algo orgânico
cheio de componentes que vão ser consumidos pelos micro-organismos, né? E nesse processo eu vou acabar então tentando trabalhar um suco que, se eu não conseguir trabalhar um suco bem feito no início da safra, no início do ano, vocês fazem colheita de uva, estão colhendo uva para suco já, né? Acho que tem. Provavelmente no Natal Natal do ano que vem chega vinagre, vai primeiro fermentar, vira vinho, daí a vinagra e a gente acaba perdendo o produto, tá? Então assim, aqui eu coloquei uma imagem de um excelente vinagre, porque a gente fala de vinagre dentro de derivados também, um vinagre premiado. Vinagre também é possível de agregar valor, e a gente também tem que quebrar um pouco esse preconceito de que vinagre é aquele vinho que não deu certo, daí eu vou fazer vinagre. Não, a gente também tem uvas que são colhidas pensadas para serem elaboradas nos vinagres. E aí a gente tem denominação de origem para vinagres, né, de qualidade no mundo. Aqui a gente não tem para esse tipo de produto, né, e muitas vezes o vinagre que a gente consome é aquele vinagre que na verdade é um vinho mais estragado e que na verdade não atende nem características de vinagre. Se vocês ficarem meio alegres comendo salada de alface com vinagre, significa que ele não é um vinagre ainda, ele ainda é um vinho, tá? É um vinho estragado, não pode mais ser comercializado, mas ele não pode, o vinagre não pode trazer alegria, certo? Pode passar. Então, pessoal, aqui é um pouco para a gente entender antes de entrar nos processos propriamente ditos. A agroindústria, ela pode ser a casa da mãe Joana, e aí eu acho que eu consigo fazer tudo. E até uns anos atrás era muito comum eu encontrar o vinho junto com o vinagre, alguém tentando fazer suco, e no fim das contas a agroindústria era uma loucura, porque nada era o que deveria ser. Se eu quero me propor a fazer esses processos, eu tenho que também separar, porque eu entendo que são requisitos diferentes de qualidade que eu preciso atender. E especialmente por aquele fato de eu estar falando de micro-organismos que o enólogo, o técnico, a única coisa que ele vai fazer é a gestão daquilo. Então, se aquilo vem estragado do campo, ele vai administrar do jeito que dá. Se aquilo vem bom do campo, ele vai administrar do jeito que dá, ou do jeito que ele consegue. Então, pessoal, por causa disso, a gente precisa ter, então, separado essas agroindústrias. Vou processar bebidas não alcoólicas, eu não posso ter risco de fermentação. A legislação me permite uma tolerância de até 0,5% de álcool. Mas 0,5% de álcool numa bebida não alcoólica não é nada. Então, rapidinho, o início de fermentação já pode comprometer aquele produto que estava pensado para ser elaborado um suco ou uma bebida à base de uva. Então, uma bebida que a gente vai ter aí vários preparados, né, bebidas à base de suco de uva. Doces e frutas é outra característica. Eu vou ter processamento, eu tenho calor, eu tenho um pouco de concentração, então eu diminuo a água, que a água sempre é um veículo importante para as contaminações, mas eu também tenho açúcar, eu tenho muita concentração de açúcar. Então é comum ali, quantas vezes vocês já não esqueceram uma geleia meio aberta e rapidinho ela já vai desenvolver bolor, desenvolver fungos filamentosos, né? Então vão ser micro-organismos que vão deteriorar, tá? A agroindústria de destilados, na verdade, às vezes ela, por não comprometer, na verdade ela pode até estar mais próxima do que seria a questão do suco. A única coisa é o cuidado em relação à matéria-prima. Por quê? Porque eu tenho, se eu vou fazer grapa, eu vou partir de bagaço. Bagaço é pupurri de contaminação. Se eu vou fazer também destilação de borras, então eu tenho micro-organismos presentes. Então, às vezes tu consegue até administrar, mas não é uma coisa que eu não posso ter no mesmo ambiente, ele tem que estar isolado. E aí também a questão do vinagre, que tem que estar isolado, porque senão todo o resto das coisas vai acabar. Eu só vou ter indústria de vinagre, a única coisa que eu vou estar fazendo é salada alcoólica, tá? Que não é o que a gente precisa. Pode passar. Então, pessoal, para eu atender esses padrões de identidade e qualidade, eu tenho que entender um pouquinho de legislação. É chato, mas é a mesma desde 1988, então que a gente tem a nossa lei do vinho, né, é falada dessa forma, que traz ali as primeiras, na verdade, definições, mas traz alguns conceitos, mas não traz parâmetros, né? Então ela foi complementada depois por diversos decretos. O último decreto, então a última é uma instrução normativa do ano passado,
que vai então trazer quais são as características, quais são os requisitos para a gente atender para derivados da uva e do vinho, tá? Então, especificamente para isso. Existem outras legislações para outros tipos de produtos. Então, se eu vou falar de destilados a partir de outras frutas, ou para falar de produtos que sejam de outras frutas, derivados de outras frutas, eu tenho outras legislações. Essa aqui é específica para uva. Então, embora seja chato, pelo menos é fácil, porque é um lugar onde eu vou encontrar todas as coisas a respeito de uva. Pode passar. E aí, pessoal, aqui para só encerrar essa etapa da importância, né, do que a gente está se propondo, eu estou me propondo uma agroindústria de transformação, mas agrotransformação do quê? O que eu estou transformando no quê? Então, eu já falei que com facilidade suco vira vinho, que vinho vira vinagre. Então, lá naquele cantinho, que deve estar bem pequenininho para vocês, mas é só para dar uma ideia de quantas linhas tem ali, são micro-organismos comuns de ocorrência em todas as cascas das uvas, tá? Especialmente, óbvio, que eu tenho que ter um manejo aí mais ajustado. Se eu estiver fazendo uso de defensivos químicos em doses erradas e não respeitando os prazos corretos, né, de carência, eu vou ter dificuldade de conseguir desenvolver todos eles. Mas esses micro-organismos, para todas as produções de uva do mundo, são os micro-organismos frequentemente relatados. Eles aparecem na casca da uva. Então, eles se acostumaram àquele ambiente. Então significa que o que eles vão fazer dentro do meu suco, ou o que eles podem acabar gerando lá como resultado, como interferência na minha geleia. Bom, então eu tenho que entender que eles morrem, muitas vezes por processos que eu vou adotar, por destilação, pelo uso do calor, mas eles podem deteriorar. Então eu tenho que entender para conseguir justamente administrar. E ali o nosso micro-organismo feliz, que é a nossa levedura, que a gente cuida com carinho quando está fazendo pé de cuva, porque quer fazer um vinho, né, com a melhor levedura possível. E aí o que acontece? Ela também vai ser problemática, porque na maior parte das vezes esses produtos não podem ter o contato, não podem passar por um processo de fermentação inicial, tá? A não ser que, no caso dos destilados, que são destilados de produtos fermentados. Então eu tenho que ter um olhar crítico aí para entender, né, que isso vai vir. Então como é que eu vou fazer a gestão disso tudo? Com aqueles requisitos que eu coloquei antes para vocês. Pode passar. Então ainda alguns conceitos velhos estão relacionados justamente a eu poder limpar parte da minha matéria-prima. E aqui eu vou trazer para vocês essa ideia, porque quando a gente fala de suco, vocês pensam, eu fiz uma oficina com crianças de 8 anos há 3 semanas atrás. E aí tu fala em suco, para eles suco é suco de uva tinta. Mas a gente tem muito suco de uva branca aqui na região. E porque, quem produz suco de uva rosada, da Niágara rosada? Quem não produz vai certamente dizer, prof, é muito difícil fazer suco de uva Niágara rosada. Não é impossível. As tecnologias a gente tem, elas estão à disposição, a gente só tem que saber fazer uso delas, tá? E certamente entre o suco de uva tinta, suco de uva branca e suco de Niágara rosada, qual que traria mais identidade? Qual que poderia encaixar melhor no conceito de uma agroindústria familiar, de turismo rural? Eu não tenho a menor dúvida de que seria a Niágara rosada, mas esse é um exercício que vocês têm que fazer também e pensar o que vocês precisam fazer então para poder oferecer esse produto e oferecer esse produto com qualidade. Então, pessoal, a gente precisa pensar em processos de limpeza que vão estar associados a algumas clarificações que a gente vai precisar fazer necessariamente, porque embora eu não vou fazer vinho com isso, eu não vou fermentar, eu preciso apresentar um suco sem turbidez, eu preciso apresentar um suco com uma certa, sem reações de oxidação. Não é bem aceito um suco branco, de uva branca, que seja completamente amarelo. Por quê? Porque ele está associado a defeito, ele está associado a processos de oxidação. E por que essas oxidações aconteceram? Ou essas, na verdade, tem algumas oxidações e outros são pardeamentos, né? Que vão acontecendo. Por que isso acontece? Acontece porque eu tenho muita coisa lá dentro que não precisava estar lá dentro. Então, esse gráfico, na verdade, ele ilustra, na verdade, o que a gente tem quando a gente trabalha no mosto e quando a gente limpa esse mosto. Então, aqui são todas as minhas moléculas que eu tenho em solução. Essas são as moléculas que, na verdade, é o que eu preciso para fazer vinho. E quando eu for falar de sucos
brancos e rosados, eu também tenho que pensar que é ali que está praticamente tudo que me importa. Eu preciso me preocupar com essas coisas que estão aqui, que vão precipitar, que são partes sólidas. Eu tenho que atender legislação, eu não posso ter excesso de sólidos insolúveis lá dentro, que vão compor provavelmente a maior parte da minha borra grossa. Então eu preciso retirar esses materiais. E para retirar esses materiais, nós temos tecnologia, a gente só tem que conhecer essas tecnologias. O que eu vou usar? O principal efeito de limpeza eu posso fazer com o frio, que para vocês já seria um desafio, mas câmaras frias existem, então a gente trabalha com o frio. A gente faz uma boa limpeza, a gente ainda tem clarificantes, a gente tem enzimas que nos ajudam. Então, tecnologias que são utilizadas para o vinho, vocês também vão usar para outros produtos derivados, especialmente para a produção de espumantes, é indispensável para a produção de sucos, especialmente os sucos mais claros, onde não vai ser aceito esse aspecto com cara de envelhecido, com cara de cansado, fica um suco cansado, tá? Pode passar. Então aí, só para lembrar quem são essas substâncias, nós temos uma infinidade de substâncias que são possíveis de serem utilizadas, né? Eles geralmente são denominados de coadjuvantes tecnológicos, então eles entram, fazem o trabalho dele e depois eles saem. Alguns deles, pela origem deles, eles têm origem animal, podem ter origem a partir do leite ou a partir do ovo, geralmente. Eles precisam ser informados, tá? Então aí a gente está falando de elementos que são alergênicos. Mas a maior parte dos outros qualificantes são qualificantes de base mineral e que não apresentariam restrição alguma, então, em termos de alergia. Pode passar. Tem aí um slide só com alguns exemplos, tá? De coisas que a gente pode utilizar. Depois eu vou mostrar para vocês um processo de elaboração que a gente fez de um suco de Niágara branca, tá? Esse ano eu vou me aventurar com a rosada, eu também não me aventurei com a rosada ainda, mas a Niágara branca a gente trabalhou bastante com bastante clarificação, limpeza, antioxidantes também sendo utilizados, né? E pra gente justamente arrastar todos esses componentes que eu sei que vão me gerar problema depois. A gente ainda tem à disposição o processo de pasteurização, então, que Pasteur, né, acabou descrevendo esse processo pra gente, então, estamos falando aí de 2 séculos atrás, então continuo apresentando coisas velhas para vocês, mas por que a gente precisa conhecer bastante esse processo? Alguns vinhos são elaborados por pasteurização, acredito que vocês devam ter conhecimento ou até elaborem, né? Mas o suco necessariamente precisa passar por um processo onde a gente consiga garantir um invase em condições de esterilidade. E para isso a gente passa então por filtrações esterilizantes ou por pasteurização para justamente, ou até as duas coisas, para a gente conseguir justamente atender a necessidade dele se manter suco dentro da garrafa e de não ter estouro. Quem aí já estourou a garrafa de suco? Tentou falar, fiz o suco, não deu certo. Né? Não deu certo por quê? Porque a gente ignorou uma coisa que está descrita há 2 séculos. Então não dá para ignorar, isso está lá e a gente tem que conhecer e tem que fazer uso disso, certo? Então, na verdade, a pasteurização é um processo onde a gente vai estar adequando aí temperatura e tempo, fazendo esse ajuste, monitorando para justamente ter uma condição onde todas aquelas células vivas que estariam presentes naquele mosto acabem morrendo, né? E elas podem ter esporos formados, mas evidentemente que numa condição de invase em temperatura elevada, em temperatura acima de temperatura de pasteurização, eu vou ter condições, aquele esporo ele não vai ter condições de brotar, de germinar. Então significa que o suco foi embalado e ele consegue se preservar, ele consegue atender o prazo de validade que a gente tem que atender. Mas, depois de aberto, tem sempre aquele detalhe lá na etiqueta, consumir em até 3 dias, né? Tá estragado em 5 dias ou em 7 dias, às vezes na geladeira, bem refrescado, né, mantido, fechadinho, ele não vai estragar. Mas o produtor só vai assegurar aqueles 3 dias, tá? Por quê? Porque ele pode começar a fermentar, certo? Pode passar. Alguns antioxidantes, então, também, especialmente se a gente for trabalhar com essas uvas brancas e rosadas, não deixem não ignorem o fato de que existem essas tecnologias, de que elas estão previstas em legislação e de que a gente trabalha, na verdade, com dosagens muito inferiores do que o limite que a legislação estipula como máximo para seguro, né? Então,
Geralmente esses antioxidantes, todos eles estão regulados, então, por aquele decreto da Anvisa, é uma RDC, tá? Um regulamento da Anvisa, porque a Anvisa que se encarrega dessa questão mais relacionada à saúde, tá? Então, todos eles, na verdade, tem um númerozinho lá na frente, porque muitas vezes no rótulo, no contrarótulo não aparece, né? Contém sulfitos, aparece conservante 220, 224, significa que aquele código é um código internacional para fazer referência a exatamente esses elementos que estão aqui descritos e que estão todos apresentados então lá na resolução. O que a gente tem aqui? Na verdade, tanto o SO2, né, o metabisulfito, já foi falado antes, eles têm várias ações, na verdade ele tem muitas ações, né, e uma delas é a antioxidante, mas também vai ser um conservante e vai nos ajudar, né, aqui botei um exemplo de maçã, também veio da região da maçã, isso é um processo claro aí, né, de oxidação e onde a gente consegue trabalhar então um antioxidante para preservar a característica que a gente quer. Então, imaginem que se eu moesse essa maçã para fazer um suco também de maçã, eu não quero que o suco tenha essa cor. Isso não é uma cor aceitável para um suco de maçã. Então, como é que eu faço para manter essa cor? Tecnologia para eu poder manter e preservar isso dentro das características, então, aceitáveis para um suco. Pode passar. Tem ainda os que são regulados, né, como conservantes, então especificamente, que não tem ação antioxidante, são só conservantes. No caso do suco a gente trabalha. Esses conservantes, eles são, na verdade, eles são melhores inibidores das leveduras, então, lembrando que a levedura já é trabalhada há muitos anos com concentrações de SO2, então, na verdade, ela tem uma certa resistência. E eu preciso conseguir, as bactérias facilmente eu consigo inibir, mas as leveduras são um pouquinho mais chatas. Então, na verdade, o sorbato ele acaba ajudando a controlar melhor essas bactérias que vão ter chance de crescer também no nosso suco e também estragar, tá? Eles são um pouco mais, todos têm sabor residual, tá? Em dosagens muito elevadas a gente percebe eles afetam, né, sensorialmente, mas tendo trabalhado todos aqueles requisitos de higiene, de características de matéria-prima, respeitado, né, as condições de processamento, vocês vão trabalhar com doses muito baixas e não vai ter um residual ali grande o suficiente para comprometer sensorialmente o produto de vocês, certo? Ali, então, estou apresentando também a lisozima, que também é um conservante, mas que tem que vir a descrição do alergênico, né, porque a lisozima vem do ovo. Pode passar. E aí, se a gente pensar então ainda em termos de processo, não é que seja uma situação totalmente necessária, mas ninguém aqui, se a gente pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro, por que não, né? E com um produto que agrega tanto valor quanto suco, a gente pode pensar em trabalhar com enzimas. Então, fazer processos de extração por enzima, por quê? Em primeiro lugar, porque a uva que a gente usa justamente para a elaboração de suco, ela é muito mais rica em pectina do que a uva vinífera. Então a tendência dessa pectina é ela formar um colóide, uma substância mais, um gel, na verdade, que é o princípio que a gente precisa tecnológico para elaborar uma geleia. Só que um suco a gente quer servir ele líquido e não uma geleia no copo. Então o uso de tratamentos enzimáticos nos ajuda a quebrar essa pectina e isso nos aumenta o rendimento. E eu consigo então deixar em temperaturas baixas durante um tempo com o uso da enzima para justamente fazer uma extração maior do caldo e daí eu obtenho, né, mais suco à disposição. Também me ajuda na extração da cor, então essas enzimas elas contribuem também para a extração da cor. Se vocês pegarem uma uva bem tinta e só amassarem um pouquinho na mão, ela leva um tempo até ela começar a adquirir e misturar aquela coloração mais intensa. E o suco é uma coisa roxa, intensa, né? Se a gente estiver falando de um suco de uva tinto. Então, o que é que te faz chegar naquela coloração? É o uso desses tratamentos. Tanto o calor, que vai nos ajudar na extração, quanto as enzimas, que vão nos ajudar na extração também. Podem passar. E, na verdade, a gente usa, né? Então, teria como justificativa, mas é caro. Não é caro, porque as dosagens que a gente vai usar são bem baixinhas. A gente aumenta, né, na verdade, os rendimentos de processo. E isso para o produtor, então, quem não quer poder aumentar um pouquinho mais a sua extração.
Também ajuda porque a enzima ela não altera a velocidade da reação, mas ela na verdade ela acelera na verdade o processo. Então eu consigo extrair em menos tempo a mesma quantidade de cor que eu teria se eu tivesse que deixar mais tempo para alcançar. Então isso ajuda, pensando que a gente está falando de um processo onde se eu deixar muito tempo exposto, eu sempre estou tendo mais risco, estou me aventurando aí a que ele comece a se contaminar e a poder arrancar uma fermentação. E a gente tem que pensar isso aí então, a questão da aplicabilidade, custo, disponibilidade e também ter uma certa constância de processo. Então tudo isso dentro daqueles registros vão nos ajudar a gente ver que chega num processo mais padronizado também para obtenção aí desse suco, certo? Pode passar. E aí, propriamente, o processo. O que a gente tem que pensar, né? Então, o suco de uva possivelmente é o derivado que mais agrega valor, tá? Mas a gente vende espumante bem caro. Pois é, mas geralmente espumantes a gente cortando, então, para poder acomodar nas bandejas. E o processo ele vai ser mais efetivo e mais eficiente se eu tiver o quê? Se eu conseguir reduzir aquela água livre. Aquele é o meu intuito. Eu tenho que conseguir estabilizar em peso constante, significa que eu tirei a água livre. Concentro o teor de sólidos solúveis, porque essa é a ideia também para eu preservar, a concentrar os sólidos solúveis. E o ideal é que eu consiga minimizar o número de alterações. Então, por isso, a manutenção do engaço, né, conectado à uva. Pode passar. Algumas alterações que são possíveis, então, não sei se vocês conseguem observar, tem algumas imagens que estão querendo oxidar, porque na hora o pessoal, sem querer, arrancou e a baga ficou suscetível. Então, no caso da uva branca, é muito fácil da gente observar. Esse aqui é um processo final de desidratação, essa aqui foi da uva tinta, tá? Mas na uva branca a gente não conseguiu ficar com uma coloração branca, porque a gente não consegue desidratar e preservar a coloração dela se a gente desidrata com calor, tá? Caramelização, então, tem que ser controlada e controlar aí essas alterações sensoriais que possam estar relacionadas justamente a essas duas coisas, oxidação e caramelização. Pode passar. O tratamento de superfície, então, é a aplicação de aditivos para a gente justamente manter ali uma certa dose do conservante. E pode passar? E alguns produtos derivados, então, onde que a gente poderia agregar bastante valor? Na mistura com uma granola, os snacks que eu comentei antes com vocês. Aqui, um panetone que na verdade tem passas e frutas cristalizadas. As coloridas são as cristalizadas, porque na verdade é uma desidratação pela concentração de açúcar, por isso que preserva a cor. Mas, se eu conseguir trabalhar com a liofilização, eu consigo preservar a cor também e eu consigo ter um panetone colorido não de frutas cristalizadas, mas de frutas desidratadas. E eu posso trabalhar com diferentes uvas, posso usar uva Niágara branca, rosada e tinta, tudo no mesmo panetone, tá? Panetone é tipicamente italiano, então também é mais uma aventura aí que dá pra pensar em fazer. Pode passar. Para as considerações finais, pessoal, eu trouxe uma ideia que a gente acabou observando em relação ao suco, tá? Então todas essas ideias de trabalhar com derivados, que bacana, dá pra agregar valor, dá, mas quem é que vai comer isso aí? Quem consome esse tipo de produto? Então a gente tem que ensinar as pessoas a gostar dessas coisas que elas nem conhecem ainda. Então, por exemplo, alguns dos derivados que eram amplamente trabalhados, como conhaques, os brands e, na verdade, as bebidas mais alcoólicas, a própria graspa, são produtos que estão em declínio no mercado. O próprio vinho vem diminuindo a sua concentração alcoólica. Por quê? Porque a vida de hoje não permite a gente ter aí uma bebida alcoólica de um consumo maior. Então, pessoal, quem trabalha com esse tipo de produto, meio que faz eu faço porque eu tenho esse produto há 30 anos e eu vou continuar tendo. Mas não é aquele produto ali que paga a conta da casa, tá? Então a gente tem que procurar qual é o produto que paga a conta da casa. Esses produtos que eu apresentei para vocês são propostas que estão se inserindo no mercado. O suco já tem bastante tempo, mas segue com uma demanda em amplo crescimento. Produtos que a gente possa incorporar para melhorar a função nutricional de outros produtos elaborados também crescem, tá?
Mas eu apresento para vocês uma consideração que a gente fez justamente em relação ao suco. A gente apresentou, suco parece que todo mundo toma, né? Que todo mundo conhece suco. Pois eu vou dizer para vocês que as pessoas não conhecem suco. As pessoas não sabem o que é suco. Então aqui a gente fez um teste muito simples com crianças de 8 e 9 anos, tá? A gente teve um total de 41 crianças que participaram. A gente fez um exercício de análise sensorial, a gente explicou para eles como que funcionava, né? Para eles entenderem como avaliar o aspecto, o aroma e a cor do suco. Por isso que eu disse para vocês que para eles suco é roxo, né? Então de uva tem que ser roxo. E aqui, pessoal, foi a ficha que a gente apresentou para eles, então tinha que ser uma ficha bem lúdica, né? A gente fez 2 perguntas. Qual que eles achavam? A gente apresentou para eles 7 amostras, tá? De suco de uva e bebidas à base de uva. E a gente pediu, qual é a amostra que tem mais uva? Onde que vocês percebem mais uva? Onde que eles percebem mais uva? Onde tinha um aroma extremamente carregado de aromatizante artificial, onde tinha mais coloração e, na verdade, onde tinha mais doçura. Eles associavam muito ao produto que eles estão acostumados a tomar. Vocês podem imaginar que eles gostaram bastante de Kisuko, Tang e Fanta Uva. Foi o que eles mais gostaram. Mas as crianças são muito autênticas e muito genuínas, então elas respondem muito bem as nossas perguntas. Elas consideram, para vocês terem ideia, elas sabem que as bebidas artificiais eram as que tinham menos uva. Elas conseguem fazer esse reconhecimento. A gente não sabe ainda por quê. Se é porque elas acham que essas aqui são muito ácidas, e a acidez que comprometeu, aqui tem uva, né? Mas, ao mesmo tempo, elas não têm vergonha nenhuma de dizer que as bebidas que têm mais uva são as que elas menos gostam, e as que não têm uva são as que elas mais gostam, tá? Então, crianças gostam de água adoçada com menos do que a legislação obriga ter num pacotinho de Tang, tá? O Tang, não vou mentir pra vocês, podem olhar, eu peguei um que era 0,03% de polpa, né? De suco de fruta, de suco de uva. A legislação exige, a nova legislação atualizada exige que tenha 2,5%, então muito abaixo. Fanta uva, 5,5%. Tem que, refrigerante à base de uva tem que ter 10%. Tá fora da legislação também. Bebidas à base de uva tinham que ter 25%, estavam com 10%. Ou seja, o néctar estava correto. O néctar tinha que ter 50% e tinha exatamente 50%, porque a indústria vai fazer sempre isso. Ela não vai botar mais do que o que precisa, porque tudo é custo, tá? Mas então o interessante é o seguinte, a gente quer que as pessoas consumam suco, mas o que elas entendem por suco? Na verdade, elas não estão consumindo suco, elas estão consumindo açúcar com aromatizante. Então a gente tem que ter um trabalho de ensinar o que é suco. Suco tem adstringência natural, suco tem acidez natural, vai ter doçura, mas vai ter um equilíbrio entre todos esses elementos. Então a gente não convence uma pessoa a consumir uma coisa que ela não conhece. E o suco é o exemplo mais fácil que eu podia trazer, porque imagine se a gente for propor coisas relacionadas aos outros produtos derivados da uva que não são tão conhecidos. Então, pessoal, que dava para quase fatiar. E ele acrescenta, então, bastante acidez e sabor. Então, ele tinha um sabor cítrico, no caso do doce de uva, tá? Mas é algo bem fácil de administrar, então quem trabalha em casa com a geleia vai usar o suco e aí vai usar a pectina. Pode passar. Se o suco é coado ou filtrado, ele vai interferir, porque na verdade ele vai estar mais fino, ele vai estar menos rico provavelmente de substâncias pépticas. E na verdade eu vou precisar então acrescentar só para garantir esse processo de geleificação. E aí depois o ponto a gente vai gelatinizando, né? E na verdade o ponto final é dado depois que ele resfria, é que a gente vai encontrar esse ponto. Pode passar que eu acho que tem as imagens das pectinas. 2 fatores que influenciam é a temperatura, então eu preciso acima de uma determinada temperatura não geleifica nunca, e aí a gente precisa que ela resfrie e que encontre então essa temperatura onde ela começa a formar essa substância bem esse coloide, né, da gelatina. E na verdade esse gel ele está relacionado a pHs mais baixos. Então, pessoal, já sei que vocês têm uvas aqui com pHs um pouco mais elevados, né? Temos que ter o cuidado de que tem que estar abaixo de 13,5 para a gente conseguir chegar nesses pontos. Então o que a gente faz? Quem faz geleia em casa geralmente bota um pouquinho de limão. Por quê? Porque daí está acrescentando ácido cítrico e está baixando um pouco
dando acidez, ajustando a acidez para a gente justamente estar trabalhando numa faixa mais adequada para o processo de geleificação. Então também se adiciona o ácido para entrar nesse ponto onde a pectina vai funcionar, certo? Pode passar. O que precisa de material, para quem faz em casa já sabe, né? O cálculo do açúcar, se substituir por edulcorantes, não tem a mesma textura, tá? O açúcar ele contribui para dar aquela viscosidade, para ajudar na formação, né, do gel. O edulcorante sintético ele não tem a mesma propriedade tecnológica que tem o açúcar. Então, em substituições totais ou parciais, invariavelmente vai ter um comprometimento do aspecto, da textura. Se faz o cálculo de coadjuvantes e aditivos, então no caso da geleia branca a gente estava com ela bem amarela e aí a gente acrescentou ainda antioxidante para justamente ajudar a estar numa apresentação mais adequada. O aquecimento e cozimento, então, tem que estar abaixo do ponto de caramelização. Se eu subir muito a temperatura, eu vou cozinhar, vou caramelizar os açúcares e ele vai dourar, tá? E perder a cor. No caso, o branco ganha cor, o tinto perde cor. E ajustar o pH e também fazer envase estéril. Pode passar. Aqui, então, a mesma gurizada de castigo, na semana seguinte fez geleia. Então a gente elaborou a de branco, de tinto, que tinha mais rendimento, né? Tínhamos mais uva de tinto, envasaram e funcionou. Essa aqui não precisa, tá até agora direitinho, não aprenderam a lição. Pode passar. O que dá para fazer com essa geleia depois? Um monte de coisa em agroindústria familiar, mas aí a gente tem que tratar como processos, né? Não na casa da mãe Joana, mas separando os processos. Dá para fazer um monte de massas, pães, biscoitos. Então eu circulei pelas adegas para ver quantos produtos que são realmente à base de uva. Então é bacana, o turista procura chegar numa adega e encontrar que o recheio do bolinho, do pão, seja de uva. Porque a gente tem que contextualizar aquela informação para ele. Então ele entende que ele está numa adega, numa vinícola, que numa vinícola ele se trabalha com uva, e apresentar produtos que ele provavelmente não vai encontrar no supermercado, que ele vai encontrar na vinícola. Então isso é que é bacana de ser pensado, tá? Dá para trabalhar com várias coisas relacionadas, então incorporando aí, acrescentando, né, nessas formulações um pouco de geleia, tá? Pode passar. A farinha, pessoal, a gente utiliza o processamento do bagaço. Então, na verdade, o bagaço ele tem que ser, primeiro ele vai ser coado, né, para eu extrair o excesso, na verdade, do caldo que ainda possa ter. E aí depois, então, eu vou passar esse bagaço por um processo de desidratação. Essa desidratação pode ser a quente ou a frio, tá? Geralmente ela é a quente, porque a frio eu preciso de um equipamento que é meio caro, nós não temos. A gente usa uma desidratadora, tá? A quente, usamos temperaturas aí de 65 graus, a gente desidrata essa uva, sobe um pouco mais a temperatura e aí depois moe essa uva, destrói ela num moinho, tá? Dá para trabalhar separando. Depois que ela tá seca, pessoal, é muito fácil de separar com tamisas, né? Com peneiras. A gente consegue separar a fração polpa do que é a fração semente. Por quê? Porque a farinha da semente ela é uma farinha mais... ela é mais agressiva, digamos assim, por causa da presença maior do tanino, tá? Geralmente essas farinhas são feitas de bagaço, então, de suco, que são uvas que têm menos concentração de tanino na sua polpa, mas na semente sempre vai ter concentração de tanino suficiente aí para deixar um certo amargor, uma certa astringência no produto que vai incorporar essa matéria-prima. E essa farinha vai ser utilizada então para acrescentar, incorporar em receitas pelo mesmo motivo que eu já tinha comentado antes. Então, além de eu baratear, né, porque eu estou usando um subproduto, é óbvio que eu tenho um custo de produção, mas ele me compensa, os cálculos eles se apresentam como viáveis para esses processamentos, tá? Eu estou, na verdade, incorporando nutriente e dando uma característica de um produto que então tem farinha de uva incorporada, e isso é diferencial. Pode passar. Um fluxograma muito simples, esgotamento do bagaço, desidratação até peso constante, porque eu tenho que garantir que eu retirei toda aquela umidade livre do meu bagaço. Fraciono ou não, posso moer tudo, ou posso fracionar, casca e semente, moo
peneiro e embalo a vácuo para daí elaborar as preparações depois. Mas mantenho a vácuo por quê? Porque na farinha ali eu posso ter condições de desenvolvimento, especialmente de fungos, né? Micro-organismos mais filamentosos que podem acabar deteriorando o meu produto, mesmo com a baixa umidade. Pode passar. E aí o que eu consigo elaborar? Eu consigo fazer pão de farinha, eu consigo fazer bolos aqui, então é uma apresentação de uma empresa que produz suco e está elaborando farinha, então os muffins que eles fizeram. Para não ficar, porque claro, a gente tem que trabalhar, uma coisa que eu vou comentar com vocês, a questão da aceitabilidade. O cliente, ele gosta disso, ele não está acostumado a isso. Então, na verdade, nessas preparações, embora fique roxo, a gente tem são preparações geralmente que usam muito cacau. Então o cacau já é uma coisa que a gente já tem mais aceitação ao paladar. E aí o cacau, ele ajuda também a compor um pouco dessa produção. Vou botar um pouco do roxo, não vai ficar tão esquisito e ao mesmo tempo vai me lembrar um pouco do gosto do cacau. À medida que a gente que as pessoas forem entendendo que isso existe uma aceitação, são produtos que vocês podem se aventurar e trabalhar. Então, antigamente ninguém falava de pão de beterraba, de massa de beterraba, de espinafre. Hoje em dia, né, coisa mais linda aí, o pessoal que prepara massa em casa faz as massas todas coloridas. Então, o que faz com isso? Tu tem uma certa característica e ao mesmo tempo tu tá incorporando um produto ali, parte da formulação está sendo usada por um subproduto que na verdade tem um custo muito baixo para produzir ele, porque a matéria-prima é um subproduto. Pode passar. E para falar ainda, para finalizar, vou falar um pouquinho da uva passa, tá? Então as passas, na verdade, pacificação ou pasteurização também é um processo tecnológico de desidratação. Eu tenho diversas formas de fazer, mas ela é utilizada especialmente para conservar, tá? Porque então a uva é uma forma que eu tenho de, a uva vai viver até o Natal, para eu poder ter uva passa e botar lá no arroz ou na maionese e causar a guerra familiar, né, do Natal. Uva passa na maionese. Bom, esse processo, então, na verdade, essa desidratação, ela pode ser em temperatura controlada ou não, tá? Se a gente faz aqui, nós não temos condições de fazer ao ar livre, de fazer essa desidratação a céu aberto, mas, então, com isso a gente consegue controlar melhor a nossa temperatura. E a ideia também é contribuir para uma preservação e que depois a gente possa estar usando essa uva passa em outros alimentos. Pode agregar valor, porque na verdade a uva passa em si não tem eu não agrego tanto valor na uva passa, mas os produtos elaborados a partir dela podem incorporar valor agregado. E eu posso, na verdade, agregar alguma coisa, porque na verdade eu estou minimizando perdas. Então, para aquele produtor que trabalha com a uva para o consumo in natura, ele pode, aquela uva, de repente ele não conseguiu vender, ela já começou a perder um pouco da turgidez, não está mais em condições de ir para o mercado como uva de mesa. Então, o que pode ser feito? Ela já começou um processo de desidratação. Simplesmente se dá condições para ela finalizar esse processo, transforma ela em passa e aí tu não perde aquele produto e tu ainda consegue deixar ele a incorporar valor para um outro formato. Pode passar. Então, basicamente, o que a gente faz nesse processo é eliminar essa água que está no meio. Então, eu tenho as moléculas ali e dentro das moléculas eu também tenho águas presas. Essas águas são muito difíceis de serem eliminadas. Então, essas são as águas que ainda são mantidas em todos os alimentos que passam por processo de desidratação. São as águas quimicamente ligadas. As águas livres são as águas que eu consigo eliminar facilmente nesses processos de desidratação. Mas só a eliminação da água livre já diminui toda a água total e com isso aumenta a preservação. Por isso que a pacificação é um processo de conservação da uva, tá? Por mais tempo. Pode passar. Na verdade, ela é utilizada justamente para... depois, aqui temos uvas brancas, uvas rosadas, uvas tintas, tá? Para eu chegar nessa condição, eu não consigo fazer com temperaturas altas, eu preciso, para preservar a cor, fazer a desidratação em frio, tá? E ainda fazer uso dos antioxidantes, dos conservantes, para eu conseguir manter. Pode passar. E, na verdade, eu dou origem a um produto, tá em cima ali da letra, mas está mais estável microbiologicamente. Porque aqui, quanto tempo essa uva vai durar? O produtor
produz, se ele não consegue vender, não consegue botar no mercado, e ele vai, rapidamente essa uva começa a perder característica, vai ficar lá na gôndola, já não vai ser mais vendida. E aí a gente consegue então utilizar essa uva para fazer esse processo e não perder, evita de perder. Pode passar. Ele, na verdade, o ideal é que ele seja feito de forma a eu ter o mínimo de exposição, então eu não posso, na verdade, fazer a pacificação, eu faço a pacificação mantendo a uva ligada ao seu pedúnculo. Por quê? Porque se esse processo, se eu romper o pedúnculo, ela já vai iniciar processos de oxidação nessas pontas, onde estava encaixado o cabinho. E aí ela vai escurecer. Então numa uva tinta eu não observo isso, mas numa uva branca isso fica muito perceptível. Então a ideia é, para eu eliminar isso aqui eu tenho que fazer um processo de liofilização muito rápido com o uso de conservante. Mas nos processos de desidratação por temperatura eu vou ter que manter, então, para ela não oxidar a ponto de realmente eu conseguir observar esse comprometimento ali pela perda pelas reações de oxidação. Pode passar. Aqui ficou sem as letras, mas então eu vou dizer para vocês o que era, tá? Aqui então a gente tem uma mesa de desidratação. Acho que alguns de vocês já devem ter visto que tem alguns vinhos que são elaborados a partir de uvas pacificadas. A gente pode elaborar outros derivados também, a gente pode fazer destilados. Primeiro hidrata, deixa elas de molho. Hidrata não, né? Põe no álcool. Mas deixa elas de molho, então, para extrair e fazer um licor de uva passa. E aí a gente tem mais uma bebida e mais um derivado de uva a partir das uvas passas. E temos vários vinhos que são elaborados com uvas parcialmente ou totalmente desidratadas, né? E isso dá uma característica completamente diferente também do produto. Mas então, como que poderia ser feito? Então, pode ser feito seco ao sol, a gente não tem condições climáticas para isso, não sei aqui, mas acho que não, né, também. Porque de repente vem uma nuvem e chove em cima, então não dá tempo de recolher as uvas. Mas tem alguns países que têm denominações de origem, inclusive, para as uvas passa, e que trabalham com essa uva que eles botam lá e fica secando ao sol porque não chove nunca, tá? Então pode ser ou secar sombra, seria outra possibilidade. Eu posso forçar ela a secar em equipamentos, que é o que a gente faz, tá? E daí eu posso secar a frio ou a quente, então por liofilização ou por desidratação. O processo de liofilização é mais caro, como eu comentei com vocês, mas ele é um processo que preserva melhor, apresenta um aspecto melhor do produto ao final, preserva aromas e, na verdade, com o tempo, a gente conseguiria agregar um valor maior a esse produto liofilizado. Então, acho que vocês já devem ter visto, existem cafés liofilizados que são melhores do que café seco. Então, eles são mais ricos em aroma, porque o processo de desidratação por frio preserva os aromas mais intacto, mais parecido ao que era o original. Então, a gente consegue agregar valor maior. Então, tem que botar na conta e ver o que dá pra fazer, tá? Pode passar. Num fluxograma muito simples, pesagem, que a gente sempre tem que saber os rendimentos, pessoal, então tem que pesar as coisas, tem que ter balança para fazer essas coisas em casa. Faz a toalete, retira o que não vai ser usado, descarta, higieniza, acomoda nas bandejas. Então essas desidratadoras, elas são horizontais, assim, em bandejas que a gente acomoda. O ideal é que sejam bandejas de inox, né, e elas são perfuradas para permitir a circulação do ar. Daí a gente prepara soluções conservantes também para incorporar. Aplica, regula a temperatura, se vai liofilizar vai ser a frio ou desidratar a quente. Não pode ser muito alta, porque eu também caramelizo, lembrando que eu tenho açúcar. Então eu vou concentrar e ela vai acabar ficando com gosto de caramelo. Eu acompanho esse processo, defino o teor de umidade, que é quando ela não consegue mais perder água, ou seja, só sobrou a água combinada, aquela água quimicamente ligada. Aí eu faço o desengaço, porque daí eu garanto que não vai ter a oxidação, né? Ela já passou pelo processo de desidratação, não vai oxidar mais e eu já vou embalar, tá? Pode passar. Então, aqui tem algumas imagens. Então a gente, na verdade, a nossa bandeja não é de inox, então nós forramos com alumínio. Depois que nós forramos com alumínio e perfuramos o alumínio, nós descobrimos que era melhor fazer com celofane. Então a gente usa celofane normal, transparente, que em contato com a uva ele não se desmancha. O alumínio ele pode acabar desmanchando, então a gente passou mais trabalho com o alumínio, mas deu certo. Então aqui a gente está trabalhando com uva Itália, a gente precisa trabalhar pela legislação com uva vinífera,
E para trabalhar com uva vinífera a gente tem mais custo de produção e menos rendimento do que com a uva comum. Então, como o suco de uva trabalha com essas variedades mais rústicas, mais produtivas e que na verdade para o produtor são mais fáceis de serem trabalhadas, a gente pode trabalhar em sistemas mais produtivos, como o professor Cury explicou ontem, então as latadas, né? Eu acabo tendo uma conta aí que me favorece bastante. Além do que ele é um produto que rapidamente eu processo, se eu engarrafo, e ele é um produto que ele é liberado fresco no ano. Então se eu tiver uva para suco, eu abasteço aquele ano, eu não vou guardar suco de um ano para o outro, embora ele possa se manter. Mas a gente vai estabelecer, aí a legislação estabelece um ano como um prazo de validade para aquele suco, então em um ano a gente tem que conseguir acabar com uma safra inteira. Mas é fácil de acabar, pessoal, eu acho que deve ser de conhecimento de vocês que as pessoas, na verdade, falta uva para suco no mercado. Quem tem uva de suco de boa qualidade, né, tá ganhando bastante dinheiro, e quem está se aventurando para produzir seu próprio suco está ganhando bastante mais. E aí nós temos aí, né, um trabalho enorme feito pela Embrapa para o desenvolvimento de variedades que nos permitem fazer cortes, então a gente consegue ajustar aí a tendências, né, de mercado, sabor, adequar, tem umas que são mais doces, outras que são mais ácidas, então mais produtiva, menos produtiva, mais resistência, então tem uma infinidade de material genético aí à disposição para os produtores estarem trabalhando. Existem alguns processos que, então, para sucos a gente tem vários processos, né, descritos, como que a gente consegue elaborar, por exemplo, a elaboração de um suco integral, eu tenho diferentes formas de elaborar um suco integral. Mas aqui eu vou abordar com vocês provavelmente o processo que mais vocês utilizariam, que na verdade não seria um suco integral, ele é um suco considerado um suco artesanal, que seria o suco de panela, e já vi umas panelas aí em algumas adegas, né? E também o suco, mas ele existe, na verdade, até a Embrapa lançou uma tecnologia que é uma suqueira, a suquificadora, né? Que pelo processo de extração não incorporar água, ele pode ser chamado de um suco integral. Então é uma tecnologia que está à disposição para um produtor menor, não precisar de toda aquela parafernália, né, de uma indústria de processamento grande, e ainda assim obter um suco integral, tá? Mas o suco artesanal, ele já atenderia bastante bem as características, é só porque a gente não pode assegurar que não tem vapor de água ali incorporado, mas ele, sensorialmente, ele é muito próximo, né, de um suco integral. É só porque a gente não pode chamar ele de integral. Então, basicamente, o que é a produção de suco, né? Na verdade, é uma extração tecnológica. Eu devo fazer uso de enzimas e antioxidantes para ter uma boa extração, para ter bons resultados tecnológicos e padrão de apresentação. Vou extrair o mosto que eu não quero que fermente. E dessa forma, na verdade, pelo fato de eu trabalhar especialmente com o uso de enzimas, eu vou conseguir nesse fator extrair bastante coloração, intensidade de cor. E aí se a gente for pensar, mas eu estou na branca ou na rosada, não quero tanta intensidade de cor, na branca eu nem quero, se puder não extrair cor, melhor. Bom, mas aí eu tenho as enzimas, eu tenho os clarificantes, eu tenho as outras tecnologias para me ajudar a ajustar então a apresentação, o aspecto daquele suco. Depois eu vou necessariamente seguir de uma etapa de pasteurização, então depois que eu faço extração, estabilização tartárica, pasteurização, conservação e invase em condições estéreis para ele não fermentar dentro da garrafa, para eu realmente inativar aquelas células que poderiam transformar, né, comer o açúcar e transformar em vinho. Existe pela legislação a possibilidade de eu elaborar diversas bebidas à base de suco de uva, então eu tenho desde o suco integral, e esse foi o exercício que eu fiz com as crianças, que eu vou mostrar para vocês depois, desde o suco integral, que é o suco 100% uva, até os sucos, então, que vão ter frações de água e açúcar para a sua composição. Então, eles não são mais sucos, tá? Então, a legislação exige que a gente denome aos bois pelo que eles são. A gente vai ter néctar, a gente vai ter preparado à base de... e os refrigerantes também e os sucos em pó, que na verdade vão passar por um processo de desidratação. E aí temos aí esse monte de suco em pó, vários deles inclusive não atendendo a legislação, tá? Em função de que estão com concentrações inferiores ao que a legislação exige em termos de quantidade mínima de uva dentro do pacotinho, certo? Pode passar. Um fluxograma simples, o fluxograma seria na verdade
a sequência, né, de atividades de trabalho, eu vou pesar esses cachos, eu vou recebo a uva inteira, peso esses cachos, né, faço a toalete e elimino aquilo que realmente não daria para entrar no processo. Peso esse descarte para fazer os meus cálculos de rendimento, quanto que está me rendendo, né, o meu processo de elaboração. No caso do suco artesanal, não tem problema nenhum a gente lavar em água corrente, porque eu prefiro fazer até para eliminar resíduo de terra ou algum produto químico que ainda possa ter ficado, né, na superfície da uva. Teia de aranha, bichinho, tudo isso que na verdade eu não quero que componha exatamente o meu suco, né? Então que estão lá no meio dos cachinhos da uva. Então dá para fazer essa higienização porque de fato ele não vai ser chamado de um suco integral. Então, no caso do suco integral, geralmente o arraste de todas essas sujeiras, de todos esses componentes vai ser feito pelo próprio processo. Pelo uso das enzimas, clarificantes e tratamento térmico, a gente vai acabar, e depois a filtração, no caso dos processos mais industriais, esse monte de sujeirinha acaba sendo eliminado nas borras. Depois então a gente desengaça, esmaga essa uva, entra numa etapa de enzimagem. Isso aqui para um produtor pequeno ele poderia pensar, mas eu não vou usar enzima, mas depois que ele vê que ele aumenta o rendimento dele e que melhora e padroniza o produto, não tem por que não utilizar. Se faz a extração a quente, tá, desse produto, e depois se deixa a estabilização a frio para a gente poder fazer a formação daqueles tartaratos, para a gente ter dentro da nossa garrafa de suco, não tanto, além de não ter as borras, né, que eu vou ter limpado no processo, eu vou ter menos formação desses tartaratos, ou pelo menos formação dentro de um limite considerado tolerável. Parece brincadeira, pessoal, mas tem muita gente que ainda liga para os centros de atendimento ao consumidor dizendo que tem caco de vidro dentro da garrafa, tá? Porque não entende a formação do ácido tartárico, não acha que aquilo tem que estar lá dentro. Então vocês podem observar nos rótulos, né, a maior parte das empresas já está colocando alerta dizendo porque feito de uva pode conter sais precipitados, né, que são naturais da uva. Ótimo, encontrou sal, significa que é de uva, né? É uma boa constatação. Depois então a gente vai ajustar então aí o uso dos conservantes que são permitidos, pasteurizar e envasar de forma estéril. Então pode passar. Aqui eu trouxe umas imagens então de um processo que, se eu conseguir fazer com 4 alunos, eu tenho certeza que qualquer um de vocês que está na vitivinicultura há muito tempo consegue fazer, tá? Eu fiz com 4 alunos no laboratório. Um processo de elaboração, então, do suco aqui, então, para fazer os cálculos de rendimento, algumas bagas descartadas. Fizemos a limpeza, a higienização, tanto que vocês observam que está molhado aqui, né? Então, daí desengace, esmaga, pode passar o slide. A mesma coisa para o processo da uva, tá? Da uva branca. Então, ali estamos processando Bordeaux, aqui estamos processando Niágara branca, tá? E pode passar? As etapas, então, que eu comentei com vocês. Então, a gente usou uma panela de extratora, tá? Então, para extrair justamente esse primeiro caldo, mas deixamos depois esfriar, baixamos a temperatura, deixamos agir com enzima. No caso do suco branco a gente deixou por 8 horas, o suco tinto a gente deixou 16 horas, deixamos mais tempo. No branco, o tempo que a gente deixa com a enzima vai depender da temperatura que aquilo tá. Se está muito alta a temperatura, na verdade, a ação da enzima também vai ser mais rápida. Se está mais baixa, a ação vai ser mais demorada. Excesso de enzima pode desmanchar demais a casca, e aí eu também vou acabar gerando muito resíduo que depois eu vou ter que descartar aquilo nas borras. E no caso do branco, tempos menores são necessários porque eu não tenho por intenção extrair cor. Então, se eu começar a romper demais as paredes das células, eu vou também extrair um pouco de pigmento, porque a uva tem pigmento, e depois eu não vou conseguir eliminar isso aí do meu processo, tá? Então, a gente fez de forma muito simples. Ali o Thiago está dosando, então, os antioxidantes que a gente usou. A gente trabalhou com antioxidante, com conservante, e uma filtração. A gente não tem filtros na escola. A gente fez uma filtração bem colonial. Acho que, não sei se alguns de vocês aí se aventuram a elaborar
queijo, mas isso aqui o pessoal chama de saco de tecido volta ao mundo, e que o pessoal usa para coar queijo, tá? E foi o que a gente usou e coamos o nosso suco e conseguimos separar a fração mais grosseira, então, do suco. Deixamos clarificar, eu não sei se vocês conseguem observar pela imagem que a gente tem uma fração bem escura aqui embaixo. Isso aqui é tudo aquelas borras grossas que eu falei pra vocês que não nos interessam, tá? Não nos interessam por quê? Porque vão dar aromas ruins, porque vão turvar o nosso vinho, porque estão cheias, riquíssimas em micro-organismos que estavam vivendo lá na casquinha da uva, ainda mais que essa uva, o último tratamento que ela tinha tido tinha sido há 45 dias, então ela não tinha praticamente nada, só aranha no cacho. Então eu preciso limpar para eu evitar os problemas que vão estar aqui embaixo, tá? Então essa limpeza a gente fez com clarificante e com temperaturas, então, de câmara fria. Pode passar. E no tinto, então, é a mesma coisa, tá? Temos aí, então, no tinto tivemos um problema, para mostrar que nunca nada, as coisas são todas perfeitas. A gente fez a extração, fizemos a pasteurização, engarrafamos e isso foi uma sexta-feira. Na terça-feira, as garrafas começaram a fermentar. Ou seja, a prof chamou todo mundo, puxou as orelhas e disse: vocês não me levam a sério quando eu digo que isso é um alimento e que isso é uma matéria-prima extremamente sensível a tudo o que acontece. Então, assim, falavam em cima da uva, não adianta ficar quieto, não estavam bonitinhos como eles, eu estou mostrando eles aqui para vocês, de jaleco limpíssimo, touquinha, né? Então, e sem falar, não pode falar em cima do processo. Então, eles tiveram que ficar de castigo e daí passaram a terça toda repasteurizando. Ah, meu Deus, e repasteurizar deu problema? A gente sempre perde, porque desde que a gente tirou a uva lá do campo, a gente está num processo que é uma luta para evitar perder. Mas o que a gente está fazendo? A gente está monitorando a temperatura, evitando deixar aquele suco cozinhar e ganhar gosto de caramelo, tentando trabalhar com uma temperatura segura de pasteurização. Lavaram todas as garrafas, botaram na estufa, esterilizaram as garrafas a 80 graus. E também a gente usa as garrafas recicladas, acho que vocês devem estar reconhecendo a empresa, né? Então a gente só trabalha com doações. E aí então engarrafamos. E eu disse, bom, se não deu certo, semana que vem tem mais, né? Daqui a 3 dias a gente recomeça. Ai, prof, mas vai dar muito trabalho. Pois é, esse só foi o suco, pessoal, que a gente apresentou no primeiro encontro das escolas de enologia lá em Bento. E que, para nossa felicidade, foi escolhido como o suco mais representativo da safra. É um produto que foi elaborado totalmente pelos alunos, parte do aprendizado, então pasteurizar, repasteurizar, ver que na verdade dá trabalho, é difícil, mas com higiene mínima necessária, tendo os cuidados, a gente chega em resultados. Então, conseguimos terminar esse engarrafamento em início de março e estava vivo o suco até setembro, então, quando foi apresentado na avaliação. Passa, acho que tem mais uma do branco, aqui, tá? Só para mostrar para vocês, aqui no fundo do balde de inox, tá? Então, como é que ele ficou limpo, depois, então, sem as borras, né? E aqui, então, claro que ali tem a luz não ajuda, mas no engarrafamento, então, essa é a cor do suco que a gente engarrafou, do suco branco. Bem clarinho. É isso que a gente busca em termos de tecnologia para um suco branco. Tá? Então, assim, o suco, ele tem que preservar, porque o suco branco, ele tá com o aroma preservado, ele tá com aspecto adequado para a idade que ele tem, a gente não pode entregar, e é Niágara, tá? É Niágara branca, é difícil, todo mundo diz, ah, nem tenta, vai dar trabalho. Trabalho dá, mas a gente tem que conhecer o trabalho que a gente está fazendo, certo? Pessoal, a geleia, que é um outro processo que eu vou apresentar um pouquinho para vocês, mais simples, tá? A geleia e os possíveis derivados de geleia, a gente já parte do processo do suco, porque lá pelas tantas a gente faz aquela filtração, a prensagem do bagaço, no caso do tinto, tá? A gente fez a geleia do branco e do tinto, mas fizemos a prensagem do bagaço e lá pelas tantas ele fica grosso. Por mais que eu tenha usado enzima em doses recomendadas pelo fabricante, eu faço uma extração muito grande de pectinas, então tu percebe que ele já ganha uma consistência que não vai ser mais adequada para a elaboração do suco. Então aquela textura é perfeita para eu levar para a panela e começar a trabalhar no processo de geleia. Então a gente trabalhou a geleia, pode passar, não vou me ater muito.
Como a gente utilizou as enzimas para quebrar a pectina, a gente fez uma adição de pectina, então esse é um cuidado que tem que ter quando a gente faz o aproveitamento do subproduto, que vocês podem ter destruído bastante as pectinas, então não vai ter pectina suficiente para chegar num ponto de gelificação. Como a gente usou para o suco e usamos enzima, tinha ainda, evidentemente, mas a gente precisou acrescentar, na verdade, para garantir. Por quê? Porque é um processo que a gente vai levar para o fogo e cozinhar. Se não pegar o ponto, se não gelificar, eu vou ter que cozinhar mais. E aí eu estou correndo o risco, na verdade, de começar a escurecer, especialmente o branco, né? A caramelizar. O tinto, ele também vai degradando o pigmento, ele não fica mais vivo, né? Ele vai ficando marrom, bem feioso, tá? Parece um figo, na verdade, um doce de figo. Pode passar. Aqui tem algumas coisas sobre as pectinas também, não estou apresentando nada novo, tecnologias super antigas, tá? Temos várias pectinas comerciais, pode passar, a maior parte delas bom, elas têm características, se elas são de mais estabilidade ou menos estabilidade, tá? Mas a maior parte delas, pode passar, são extraídas ou da maçã ou de frutas cítricas, tá? Então vocês compram também lá a pectina à base de maçã ou de fruta cítrica. Tem que ter um cuidado, a gente utilizou uma que era a base de fruta cítrica e que ela dava gosto, tá? Então se a gurizada calculou uma dose para cavalar, erraram a dose e bom, virou um doce.